Amigos do Bate-Bola Entrevista, voltando a falar com o Aldori Silva. Na primeira parte falamos do Aldori como jogador, como presidente e como técnico. Agora, o Aldori, vamos falar com o Aldori como narrador, como comentarista na Rádio Gazeta, que fazia a cobertura do futebol amador da grande Florianópolis. Aldori, mais uma vez, prazer em tê-lo aqui no Bate-Bola Entrevista. Olha, Sandro, o prazer sempre é meu receber o amigo, né? Eu sempre digo que o esporte amador a gente faz por paixão, a gente faz porque gosta, né? Hoje eu faço profissional porque realmente é um projeto diferente, mas a minha paixão sempre foi o futebol amador. E a minha primeira oportunidade foi em 1995. Eu tinha acabado de disputar um campeonato. Fui assistir a decisão do campeonato de Biguaçu no campo da Indil, entre Pescador e Indil, e o grande Adilson Sanches, mais o Américo Vargas, estava fazendo aí a transmissão. E nessa oportunidade faltou o comentarista da Rádio Gazeta. E o Adilson me conhecia, juntamente com o Américo, e me fizeram o convite para fazer o comentário dessa partida. E eu confesso que não aceitei no primeiro momento, porque achava que não era a minha praia. Mas o Adilson insistiu e começou a dizer para mim que era somente para eu responder as perguntas que ele fazia, que seria muito mais fácil de eu fazer o meu comentário. Eu acabei aceitando. Os primeiros 45 minutos foi muito tranquilo, que o Adilson começou a perguntar sobre os lances, a gente começou a responder. O intervalo é que pintou a diferença, né? Porque o Adilson saiu, deixou eu fazendo comentário sozinho, e a minha preocupação era não repetir os comentários, né? Porque a gente sabe que quando é repetitivo, torna-se chato. Eu comecei a fazer uma análise por compartimento, defesa, meio campo e ataque, e te confesso que foi os maiores 15 minutos da minha vida. Eu comecei a comentar, olhava pro vestiário, olhava pro árbitro ver se entrava em campo, e não tinha jeito de passar esses 15 minutos. Quando o Adilson retornou para a segunda etapa, ele disse: Aldori, o teu comentário foi perfeito, fiquei escutando. Daqui para frente você passa a ser o meu comentarista oficial do esporte amador na Rádio Gazeta. E confesso que foi uma experiência muito legal, e a partir desse momento eu abracei realmente o esporte amador, fazendo aquilo que gosto, fora dos gramados. A gente passou realmente aí a acompanhar através da Rádio Gazeta. Depois eu passei a fazer parte do programa Gazeta Esportiva, que era um sucesso, de segunda a sexta-feira, e o Adilson Sanches, que era o âncora do programa. Depois o Adilson, no final do ano, se afastou da rádio. O Daniel do Espírito Santo, que é o diretor da Rádio Gazeta, me convidou para fazer parte desse projeto, né? E eu abracei esse projeto durante 6 anos. A gente tocou aí com uma equipe de 11 profissionais, fazendo a cobertura das 4 ligas, São José, Palhoça, Biguaçu e Florianópolis, sempre com um programa de segunda a sexta-feira, e 3 transmissões no final de semana. Uma sábado, uma domingo de manhã e uma pelo domingo à tarde. Então era cobertura total, 11 profissionais. A gente fazia aquelas famosas mesas redondas, né? Durante a semana a gente promovia os jogos. Tínhamos uma audiência fantástica, tanto é que neste mesmo horário nós tínhamos emissoras que faziam profissional e que mudaram para meio-dia, porque nossa audiência era absoluta, porque todo atleta amador, ele gosta de ouvir falando do seu nome, do seu time, né? Então realmente foi um projeto legal que a gente abraçou, e durante 6 anos a gente tocou isso aí, e confesso que tenho saudade. Aldori, e fatos que marcaram aí nas transmissões do futebol amador, com certeza muita coisa engraçada, né, aconteceu nas transmissões. A gente já acompanha aí o futebol amador, eu comecei em 2002, a gente vê alguns estádios que não tem cabine de transmissão, né? E imagine lá em 1995 como eram as transmissões do futebol amador. Sandro, claro que histórias existem, né? E até vou ocultar alguns nomes, mas tem uma história muito, muito legal no campo do Aparecida, aqui em São Pedro de Alcântara. Tinha uma cabine, não tinha cabine no campo do Aparecida. E nós fomos fazer uma semifinal entre Aimoré e Aparecida. E a direção do Aparecida cortou assim, os pés de eucaliptos e colocou em cima das árvores. E começou o jogo, né? E o nosso comentarista, eu vou até falar, o querido Hélio de Almeida, ele começou a fazer algumas críticas ao time da casa, que perdia por 3-0 na primeira etapa. E o pessoal, é comum você, quando tem uma transmissão de rádio, você tem um carro com o som ligado, né? E o pessoal não aceitou as críticas do Hélio de Almeida e começou a balançar a cabine. Lá em cima o Hélio de Almeida começava a dizer assim: ó, tá 3-0, mas pode empatar o jogo. Tá 4-3, mas pode empatar o jogo. Toda vez que saiu um gol do time de fora, do adversário, ele dizia: ó, esse gol foi sem querer, mas o time pode empatar. E o pessoal balançando a cabine lá em cima, quase caindo, né? Tem outro interessante também, aqui a gente foi fazer uma transmissão no campeonato de Biguaçu.
no campo da Pradense, e o nosso comentarista começou a fazer críticas também à equipe da Pradense, que perdia por 3-0 no primeiro tempo, e o fio da luz ia na sede da cabine. E o torcedor da Pradense não aceitou aí os convites, os comentários do Hélio, falou, desligou e deixou nós sem transmissão também, né? Então tem assim, tem vários assuntos. Tem um assunto, tem uma história legal também, que nós vamos fazer um jogo no Vasquinho, em Santo Amaro, e começou a dar um tempo muito forte, né? Trovoada forte, relâmpago, chuva, e nosso equipamento, aquele equipamento antigamente ele era frágil, começou a dar choque. E de repente deu uma briga forte lá, e eu comecei a entrar em campo para entrevistar os jogadores. Só que toda vez que o microfone fazia contato com o atleta, dava aquele choque. E eu acabei com a briga através do choque nos jogadores. Então tem história assim, realmente, se a gente ficar aqui contando história, eu vou ficar aqui a manhã inteira falando o que aconteceu na história. O amador tem muita história, né? Tem muita história. Tem jogador que ligava para nós falar bem dele durante o jogo. Tem uma história, você deve conhecer o Marcos Noronha, que foi comentarista esportivo também. E tinha um treinador de uma equipe da Palhoça que, durante os jogos, ele ficava ouvindo a Rádio Gazeta. Então, tudo aquilo que o Noronha comentava durante a partida, ele fazia no intervalo do jogo. Ele mudava o time conforme o comentário do Noronha. E teve um certo jogo lá que o Noronha andou brigando com ele, andou discutindo, os dois ficaram aí sem se falar por um período. E o Noronha começou a fazer um comentário ao contrário. Ele mandava tirar o melhor cara, mandava tirar né? Mandava mexer de uma forma errada na equipe. E ele fazia isso, perdia o jogo. Então são histórias do rádio, histórias do amador, né? Que sem dúvida que vão ficar marcados para sempre, porque a gente viveu isso, né? O amador, sem dúvida, é a melhor fase da minha vida no rádio. Hoje eu faço profissional, mas com certeza, se tivesse uma emissora hoje que voltasse a fazer amador, com certeza eu faria, porque sem dúvida é um projeto muito bonito amador. Adorei por que o futebol amador está fora do rádio atualmente. Sabe por que mudou a mentalidade dos dirigentes? Na minha época, os dirigentes sabiam da importância de uma emissora de rádio fazer cobertura total no esporte amador. Na minha época, eu proibia terminantemente que a minha equipe falasse em Avaí e Figueirense. Nós era uma emissora exclusivamente do esporte amador. Nós participamos de um encontro na federação e o Delfim falou que era a única emissora do Brasil que falava exclusivamente do esporte amador. Então nós tínhamos grandes dirigentes que sabiam, né, que valorizavam o nosso projeto. Alberto Rocha, Jaci Kretzer, Oswaldo Queires, Fernando Anselmo. Então são dirigentes, o Celinho da Portuguesa. Então são dirigentes que na hora que a sua equipe ia para campo, eles brigavam para ter a rádio nas suas transmissões, por segurança. Você sabe que quando tem uma emissora fazendo um trabalho, a arbitragem muda o comportamento, o torcedor muda o comportamento, né? divulga a imagem do clube. A Rádio Gazeta é uma emissora que tem 10 quilos de potência, ela tem um alcance em quase 200 municípios do estado. Então, nós transmitimos para uma grande quantidade de torcedores. Então, é uma maneira de mostrar que aquele produto era bom. Hoje não, hoje o atleta, hoje o dirigente, ele se preocupa muito em pagar jogador e não divulgar a imagem do seu clube, né? A gente sabe aí de grandes equipes que hoje tem no futebol amador da Grande Florianópolis, mas ninguém vê nada, ninguém escuta nada, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe quem é o jogador, ninguém sabe quem é o dirigente, ninguém sabe quem é o técnico. Por quê? Porque os dirigentes de hoje mudaram a mentalidade. Eles passaram a se preocupar com a sua equipe, em contratar jogadores, em pagar jogadores e esquecer de divulgar. Porque se você tem um produto bom, você tem que divulgar. Então hoje o que a gente vê é esse afastamento da imprensa. Hoje eu vejo aí a Hora fazendo esse trabalho, vejo você agora resgatando a história do esporte amador, mas as emissoras não têm interesse. Nós temos aqui hoje a Rádio Mais Alegria, que é comandada pelo meu amigo José Luiz Zequinha, que ele diz que não tem interesse em fazer amador porque o amador não é confiável. Porque ele vai lá, faz um projeto, contrata a empresa para financiar esse projeto, de repente dá um problema numa liga, ficam 2, 3 semanas sem fazer jogos. Então é um prejuízo que a emissora tem. Então é por falta desse entrosamento, por falta dos dirigentes abraçar esse projeto. Porque se você tem, hoje, vamos citar um pouco profissional, o que seria de Avaí e Figueirense se não fosse a mídia hoje? O que seria dos clubes profissionais se não fosse a mídia? É a mídia que faz o atleta, que faz o clube, que mostra a história do clube. E hoje eu não vejo interesse nisso. Eu fiz um comentário aí essa semana, numa emissora de rádio, e falei exatamente sobre isso. E recebi umas críticas. Crítica porque acharam que eu estava querendo fazer aí apologia ao futebol profissional, ao amador, mas nada disso. Eu acho que eu quis realmente mostrar
que é importante uma emissora de rádio hoje. Hoje se eu sou o Laurindo, o Dequinha, o Leal e o menino de Biguaçu, o Juliano, eu sem dúvida eu ia reunir as 4 ligas e ia tentar trazer uma emissora para nós. Exatamente, né? Então eu ia criar um novo projeto e trazer emissora de rádio. Eu tenho que mostrar o meu produto. Hoje os dirigentes escondem o produto deles. A gente fica sabendo através de um jornal, através da tua matéria agora. Mas por que não resgatar de novo essa história? Pegar uma emissora, fazer um contrato com a Rádio Mais Alegria, que é uma emissora que tem uma potência incrível, fazer um projeto confiável, né? Para que essa emissora não tenha prejuízo. Aí sim, eu acho que a gente tem que voltar a resgatar de novo aquele esporte amador, que infelizmente morreu. Morreu por culpa exclusivamente dos dirigentes atuais, que mudaram a filosofia, mudaram a maneira de pensar. Porque o futebol amador não é só futebol, né? Tem o social, os jantares, né? Confraternização de fim de ano, Dia das Mães, né? Alguns clubes realizam isso e não é só o futebol. Então, com a rádio, com o jornal, você consegue divulgar essas ações sociais, né? Você tem uma ideia, Sandro? Na época, as ligas, elas não davam as escalações da arbitragem para o árbitro. Na sexta-feira, eles passavam para nós e quem dava a escalação da arbitragem era a Rádio Gazeta. Você vê o compromisso e a seriedade desse projeto. O árbitro nenhum ia na liga saber qual o jogo que ele ia apitar. A liga, os dirigentes, os presidentes da liga, eles obrigavam os árbitros a escutar, árbitros e assistentes, a escutar a rádio na sexta-feira, para poder saber em qual jogo estava escalado. Então, tu vê a seriedade desse projeto. Então, o que a gente vê hoje, Sandro, é assim, ó, a falta de comprometimento. Você falou muito bem, nós fazíamos aquelas festas de final de ano, os clubes traziam para nós divulgação de festival, de festa, de aniversário de clube. Nós divulgávamos demais esse projeto social das escolinhas, né? Nós transmitíamos jogos das escolinhas de futebol para poder motivar. Então, o que falta realmente é isso aí, ó. De novo resgatar um pouco daquela história. Quando hoje falam em futebol não profissional, eu fico pensando aonde é que foi parar aquele futebol que eu conheci, que as grandes pessoas do esporte amador conheceram, que a gente vivenciou. Então, o que falta realmente é assim, ó, sentar, discutir e resgatar. É isso que falta no esporte amador. Já que você falou da atualidade do futebol amador, como você vê o futebol amador atualmente? Com tristeza. Com tristeza porque eu tenho acompanhado alguns jogos, tenho ido a alguns estádios praticamente vazio. Eu fui assistir um jogo agora no mês de março, em Biguaçu, lá no Três Riachos, no Palmeiras, e não tinha 10 pessoas vendo o jogo. E as 10 pessoas que estavam ali eram pessoas que são dirigentes. Você não vinha torcedor. Eu joguei no Palmeiras Três Riachos e nunca teve menos de 300, 400 pessoas num jogo assistindo a gente. Nós íamos jogar fora no campeonato, ia 3, 4, aqueles caminhões na época, com carro para acompanhar os jogos. Então o que falta hoje, Sandro, é assim, ó, a diferença do tempo que eu joguei, do tempo que eu trabalhei na Rádio Gazeta e para hoje, é que parece que a coisa virou profissional. Parece que ficou assim, ó, eu vou trabalhar em determinado time porque eu tenho dinheiro, porque eu quero ser campeão. A gente não vê hoje um trabalho voltado para resgatar o esporte amador. Eu vejo com tristeza porque a mentalidade mudou dos dirigentes. Eu sei que essa entrevista vai pro ar e quando for, eu até posso receber crítica no que estou falando e eu aceito, porque a crítica também faz parte da nossa vida esportiva. Mas o que eu vejo é assim, ó, tem dirigente que infelizmente hoje monta uma seleção para no final do ano dizer assim, eu sou campeão, eu colocar na minha estante lá um troféu que não vale praticamente nada em termos de valor, não sei o valor da conquista, mas que todo aquele projeto que existe de valorização de escolinhas, de resgatar a história do clube, de fazer jogador da casa, né, tudo isso acabou. Acabou simplesmente porque hoje, se você fizer uma pesquisa em Florianópolis, Biguaçu, Palhoça, São José, o que menos tem é atleta da cidade. É tudo jogadores importados, tudo jogadores que vêm de fora, é tudo jogadores que vêm para ali sem nenhuma tradição, sem nenhum, como é que eu vou dizer para você, sem nenhum comprometimento com o bairro. Então o atleta vem ali, joga, pega o dinheiro dele e vai embora. E agora, no estadual, a gente vê
São clubes importantes, jogadores de outras cidades. Eu acho isso uma aberração. Você ir no sul do estado ou você ir no norte do estado buscar jogador para disputar um campeonato de 4, 5 partidas, se você pode formar o teu atleta dentro do próprio clube. Então eu vejo com tristeza, porque mudou. Mudou o esporte amador porque mudou a mentalidade dos dirigentes. E o Aldori, o que faz atualmente, além de trabalhar no futebol profissional? Sandro, eu sou formado em educação física, né? Hoje eu tenho uma empresa que a gente faz aí um trabalho na busca e valorização de novos talentos. Quero dizer para ti que eu faço esse trabalho sem nenhuma remuneração, simplesmente pelo prazer de indicar alguns jogadores para clubes profissionais, né? Hoje eu faço o futebol profissional na rádio Vale, AM 950 de Tijucas, um projeto muito legal da emissora, que é do Grupo Porto Belo, que é a única emissora do Vale Catarinense que transmite, que leva Avaí Figueirense para todo o Vale de Santa Catarina. A gente tem um trabalho feito na prefeitura, onde a gente busca valorizar essas escolinhas. Eu faço aí, eu percorro o município, vendo aonde tem essas escolinhas, orientando nesse sentido de você fazer um projeto com responsabilidade. Você não pode colocar lá uma pessoa dentro de uma escolinha colocando a integridade física da criança se não for um profissional competente, né? Então a gente, mesmo fora do futebol amador, a gente continua acompanhando, né, esse projeto. Eu tenho feito algumas palestras com relação ao esporte amador, ao esporte em si, né? Ontem ainda, aqui no bairro Zanelato, em São José, nós fizemos uma palestra para 75 jovens, né, mostrando a importância do esporte, né, mostrando para elas que existe um outro caminho, que não é a droga, que não é a prostituição, que não é a criminalidade. Então a gente procura passar um pouco daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente aprendeu, né, que existe um caminho diferente para o jovem. Então essa é a vida do Aldori hoje aí, né? Além do trabalho que a gente faz, a gente procura sempre estar do lado do jovem, mostrando que existe caminhos, mostrando que existe realmente um mundo diferente daquilo que projeta hoje no Brasil. Até porque atualmente não existe só o futebol, né, na mídia, né? Existe aí o futebol 7, existem as lutas marciais aí como o jiu-jitsu, o muay thai, né? Então é uma preocupação que a gente tem, eu particularmente, com o futebol amador, né? Daqui a alguns anos, como vai ser o futebol amador? Sandro, você falou bem. Ontem, nessa palestra nossa lá, estava presente a Fran. A Fran, ela tem uma sede que ela paga. Ali ela traz as crianças pobres para poder ter um professor de artes marciais que não cobra nada, não é remunerado. Ela atende a 150 pessoas justamente dentro daquilo que eu falei para você, para tirar a criança da rua. Porque enquanto a criança estiver ali praticando a arte marcial, futebol, futsal, handebol, basquete, seja lá que esporte for, ela não tem tempo para pensar em outras coisas. Então é esse tipo de projeto que a gente está levando para as comunidades. Ontem eu visitei também, ontem pela manhã, no bairro Forquilhas, e conversei com o meu amigo Clair, que tem uma escolinha de futebol também. A gente está tentando estruturar a escolinha dele, dando condições para que ele tenha junto com ele um professor de educação física, para poder realmente saber o que está fazendo, né, para não correr risco de uma contusão de uma criança dessa. Então a gente está trabalhando nesse sentido assim, de mudar algumas coisas no esporte amador, né, porque existe o esporte amador, está aí para quem quiser, mas tem que ser feito com responsabilidade. E já que falamos de futebol profissional, como o Aldori vê o futebol profissional atualmente, né? As equipes aí, Avaí, Figueirense, Guarani, as equipes da grande Florianópolis. No futebol profissional, Sandro, existe uma tradição muito grande em Florianópolis, que quando o Avaí está bem, o Figueirense está mal, quando o Figueirense está mal, o Avaí está bem. Mas tudo isso aí depende da administração dos clubes. Falta responsabilidade, compromisso e planejamento para os nossos clubes. Você vê que o Figueirense agora entrou num projeto de tornar o clube empresa, né? Um projeto grande, de uma empresa que hoje é do próprio presidente do Figueirense, mas que é o projeto do futuro. Porque hoje eu não vejo condições nenhuma de você tocar um clube profissional da maneira que o meu querido amigo Zunino tocava, tendo que tirar o dinheiro do bolso para poder pagar as despesas do clube. Então o que eu vejo, Sandro, assim, o Avaí, ele caminha
a passos lentos para essa mudança. E o Avaí, assim, ó, é um clube que a gente adora, é o meu produto hoje é o Avaí, mas a gente sente que é assim muito, como é que eu vou dizer, muito amador o Avaí. As coisas que acontecem no Avaí são feitas com muito carinho e às vezes se tornam amadoras. Então o Avaí às vezes se perde porque não profissionaliza seu futebol profissional. E quando escolhe as pessoas para fazer esse tipo de trabalho, infelizmente escolhe pessoas erradas. O Avaí não precisava passar pela situação que está passando hoje, durante 3 anos consecutivos, brigar pelo rebaixamento. Você vê a força do Avaí. O Avaí é um produto que hoje vende no Brasil inteiro. E, no entanto, o projeto que existe no Avaí está afundando o Avaí. O Avaí vai agora para um jogo aí, nesse final de semana, que se perder para o Guarani, pode inclusive brigar para ser rebaixado contra o Inter de Laje lá na última rodada. Então o que eu vejo, Sandro, assim, vejo com preocupação. Eu até acho que se o Avaí não se transformar logo em clube empresa, vai correr riscos muito grandes ali na frente, porque se você não profissionalizar a parte de esporte, você tende a ter problemas. Hoje no futebol profissional, se você não tiver uma empresa que cuide da base, porque você sabe que quando você não tem grandes indústrias, grandes patrocinadores, o teu maior produto é a base, onde você vai ter que vender 1 ou 2 jogadores por ano para poder pagar aquele investimento que fez, e eu não vejo isso no Avaí. O Figueirense entrou nesse projeto, eu não sei onde vai dar. Lá na frente que a gente vai ver realmente se esse projeto clube empresa, se vai dar certo ou não. E vejo no Guarani aqui uma parceria muito legal. O Guarani hoje fez uma parceria com a Paraty que patrocina o moleque bom de bola. Vejo que o Guarani hoje tem um projeto voltado para a base, e realmente é o que tem, é onde tem que apostar, porque a base é que vai te dar o retorno para tu criar novos projetos. E nessa parceria com o Guarani fez com a Paraty, a gente já está vendo resultados, porque ontem pela manhã eu fui lá no campo do Tapu assistir um jogo do Guarani, e o Guarani pegou do adversário 4 atletas para fazer parte do grupo. Então é esse tipo de projeto que eu acho interessante. Eu vejo o Guarani numa crescente muito grande. Infelizmente, o Guarani ele veio disputar esse ano na primeira divisão, porque por força do estatuto, não estava preparado e pode retornar para a segunda divisão. Mas eu vejo o futuro muito brilhante do Guarani, porque a Paraty ela vai investir exatamente na base, e a base vai dar retorno para o Guarani. Doris Silva, algo mais a falar? Falamos do futebol amador, falamos do futebol profissional, falamos de você técnico, de você jogador, de você presidente, falamos de você nas transmissões do futebol amador. Faltou algo? Claro que faltou algo a falar, né? É muita história aí no futebol amador. Algo mais a falar para os amigos do Bate-Bola Entrevista? Olha, Sandro, é assim, ó. Eu gostaria de ver novamente o futebol amador. Gostaria que esse rock não profissional acabasse. Eu ainda quero ver as 4 ligas unidas, sentar na mesma mesa os presidentes. As 5, né? As 5, criar um projeto para o esporte amador, valorizar a prata da casa, resgatar a comunidade. Isso não é sonho, não. Isso pode ser uma realidade, basta querer. Então eu entendo que eu gostaria que, antes que eu partisse dessa vida, que eu voltasse a ver aquele amador que eu aprendi a gostar. Aquele amador de Alberto, de Jaci, de Celinho, de Edinho, de Anselmo, de Cola. Aquele amador que realmente você via os estádios lotados. Você via o amor e o carinho com que o atleta vestia a camisa do clube. Então eu espero que um dia eu consiga ver isso. Porque se eu ver, eu volto a uma emissora de rádio para fazer tudo aquilo que eu fiz durante 6 anos. E quero aproveitar, Sandro, agradecer a você por estar aqui na minha residência, contar um pouco da minha história, trocar ideias contigo, que a gente também aprende muito com você. Quero te parabenizar pelas entrevistas que você está fazendo, tenho acompanhado todas elas. Você está resgatando assim pessoas especiais, amigos que a gente fazia tempo que não via, e através das tuas entrevistas a gente está voltando àquele passado gostoso, daquele futebol amador gostoso, das histórias bonitas que o esporte amador tem, das pessoas que têm assim a identificação muito grande com os clubes. Eu vi agora a reportagem do Ajax, o Ajax é uma equipe tradicional que marcou a sua história no esporte amador, uma equipe campeoníssima. Então
Então, quero te parabenizar, viu, Sandro, mais uma vez. Quero dizer que você não deve parar por aqui. Você tem, assim, ó, uma gama muito grande de pessoas para entrevistar ainda. E tenho certeza que se você ficar nesse teu projeto durante 10 anos, você vai todo final de semana ter uma entrevista especial, porque o mundo da bola é um mundo muito grande. Obrigado, Sandro, você está na minha casa. Sei que o trabalho é grande, mas é gratificante, pode ter certeza. Esse é o Aldori Silva, falando um pouco do futebol amador, também uma palhinha do futebol profissional, nosso entrevistado aqui no Bate-Bola Entrevista. Um abraço a todos.